Meu nome é Antônio Pivetta Júnior e nós vamos falar assuntos aqui sobre as leis da criação, e todos esses assuntos são baseados no livro chamado A Luz da Verdade, e mais conhecido como A Mensagem do Graal. Nós pensamos que somos livres, e na verdade não somos livres. Nós nascemos dentro de regras e diretrizes, e não parece, mas durante a vida também nós estamos sujeitos a regras e diretrizes, tanto da família como do meio social, do local onde nós trabalhamos, das leis que existem, né? Se você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós não percebemos isso, achamos que somos livres. E quando nós falamos que existem leis na criação, nós estranhamos também, falando como lei da criação, o que significa isso tudo? Mas, em verdade, nós vivemos dentro de leis que regem a criação inteira, onde nós estamos. E nesse sentido, nós temos várias e várias leis. Nós hoje vamos falar da lei da gravitação, lei da gravidade. Se nós conhecemos a história de Newton, e segundo a lenda, é uma lenda, estava sentado sobre uma árvore, caiu uma maçã, e ele então descobriu a lei da gravidade. É uma lei, então tudo é atraído para o centro da Terra, tá? Significa isso aí. Isso é um conceito material, filosófico e assim, científico também, né? Dizem isso aí. Tem outras teorias aí, né, que já alguns cientistas já acreditam diferente. Não é o mesmo nesse assunto aí, não é mesmo essa questão da gravidade da Terra atrair as coisas, né? Diz que tudo é atraído para o centro da Terra. Dizem aí, os cientistas começam a acreditar, dentre eles aí, Einstein e outros aí famosos, né, de que a gravidade não é isso que nós pensamos, e não é isso que foi ensinado para nós. Dizem que a gravidade ela é pressionada pelo universo para que a gente se prenda à Terra, tá? Bem, isso aí não vamos tocar no assunto agora, porque é uma coisa muito, muito complicada, científica, e não temos esse entendimento da física quântica e de alguma coisa assim, nesse sentido, que nós possamos discutir esse assunto aí. Vamos pensar que a gravidade é da própria Terra, e a Terra atrai tudo que esteja na sua periferia para o centro da Terra, e nós estamos aqui. Bem, como tem a gravidade fisicamente, existe também a gravidade espiritual, tá? Todos nós estamos sujeitos à gravidade. A gravidade está no universo, está em todo lugar. Então, eles dizem aí que os astros, as estrelas, os corpos celestes, eles ficam unidos em função da gravitação existente. E assim é a coisa material e também na coisa espiritual. Na coisa espiritual, a gravidade funciona à medida em que nós nos agregamos de coisas boas ou ruins, né? Numa hora que nós estivermos aí prontos para ir para um outro lado, para um outro mundo, ou além, como as pessoas julgam e entendem, né? Quando estivermos prontos, vai depender muito do nosso estado de espírito, da carga que nós temos acumulados em função daquilo que nós fizemos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Tá?
Isso vai depender de todos esses fatores aí. Se a pessoa estiver leve, ela vai parar numa região um pouco mais leve. Se ela estiver pesada, vai parar numa região mais pesada. Então, assim, o nosso ser, que é composto de alma, espírito, como entenderem as pessoas, né? Ele agrega tudo aquilo que nós fazemos. Quer dizer, nós falamos, nós pensamos e nós agimos. Então, isto agrega alguma coisa a nós, as pessoas. E essas coisas vai tornar leve ou pesado, dependendo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e daquilo de como nós agimos. Se tivermos uma leveza interior, naturalmente, depois que deixamos aqui o nosso corpo terreno, nós vamos parar numa região compatível com aquela situação que estiver o nosso espírito, mais leve ou mais pesado. Nós costumamos dar aí um exemplo muito simples e que até é coisa material. Nós dizemos assim, que se tiver, vamos supor que tem um balde de água, né? Um balde de água, se coloca uma rolha em cima da água, ele vai flutuar. E se nós colocamos um prego ou algum peso, alguma coisa que faz a rolha pesar, ela vai parar no fundo do balde. Tá? Então, significa que as coisas mais pesadas puxam para baixo. Tá? E a rolha, ela vai parar no lugar exatamente de acordo com o peso que ela tiver. Se colocamos um prego maior, menor, mais pesado, menos pesado, ela vai parar num determinado lugar da água. Então, significa que ele vai parar num determinado lugar que estiver de acordo com a densidade do ambiente, o peso específico, né, do peso e o ambiente em que ela se encontra. Assim como se uma pessoa vai no mar, está no mar, e ela vai descer numa certa profundidade, ela tem que ter um peso para descer, porque senão ele vai parar num lugar onde esteja de acordo com a densidade do ambiente e o peso específico que ele tiver, peso específico que ele tiver. E assim é a espiritualidade também. Por isto que a regra, esta e Jesus Cristo já veio, já deu todas as instruções, né, de como a pessoa deveria se comportar, né, para que ele tivesse a leveza interior, para que ele pudesse então usufruir de um mundo melhor, tá? Um mundo melhor. Naturalmente a alma, quando nós deixamos o corpo, a alma ou o espírito, ele vai parar num determinado ponto, num determinado lugar, naturalmente de acordo com outras e outras leis que existem na criação. Na verdade são poucas assim conhecidas, mas existem várias leis que regem todo o universo e que vai proporcionar que a gente compartilhe um ambiente que seja exatamente de acordo com a nossa densidade, com a densidade do local e o peso específico que nós estivermos no nosso ser interior. Por isto que nós dizemos que o ser humano deveria cultivar as virtudes, né? Como nós vemos por aí hoje em dia prevalece as coisas más, as coisas ruins. Também, mesmo porque esta terra, espiritualmente falando, ela está já numa região um pouquinho mais para baixo do limite normal, que poderia ser normal.
E aí nós atraímos e cada vez mais atraímos coisas pesadas, né? A finalidade, então, nós acreditamos que a própria Bíblia também ensinava isto, que a finalidade é os seres humanos se imbuir das coisas boas, das virtudes. Um dia mais tarde nós vamos falar de cada uma dessas virtudes, né? Para que a pessoa se sinta bem, que ela não prejudique o próximo, que ela não prejudicando o próximo não vai se prejudicar a si mesma, que ela tenha uma leveza interior para que ela possa um dia participar de uma região leve e boa, para que ela possa dali também desenvolver no contexto geral da criação. Isso é o que eu tinha aqui, um recado simples e curto, eu poderia dar hoje. E se alguém estiver interessado, pode se inscrever aqui no canal. Nós vamos falar outras coisas também, de outras leis da criação, e dar uma direção para as pessoas, para que possam obter aquilo que nós chamamos, entre aspas, a salvação espiritual. E essa salvação só vem através de provas, análises irrestritas, conhecimento e convicção daquilo que está se fazendo.